Fala galera que acompanha o canal da Cervejaria Agreste. Aqui quem vos fala é Marcos Barros, um dos idealizadores do projeto da Cervejaria Agreste aqui no sertão da Bahia. E hoje eu estou vindo aqui para falar um pouquinho sobre um tema que tem deixado muita gente preocupada com relação ao consumo de cerveja, que é a questão da contaminação da cerveja em Belo Horizonte com um composto químico chamado de etileno glicol. Muitas pessoas, desde que nós iniciamos o projeto da Agreste, têm nos pedido para explicar um pouquinho mais sobre a questão dessa contaminação, se existe risco, se o pessoal pode continuar consumindo a cerveja ou cerveja artesanal. E a ideia hoje é que a gente possa falar um pouquinho sobre esse assunto, né, sobre a questão do dietileno glicol. Então, eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que é o dietileno glicol, beleza? Então, o dietileno glicol é um composto químico, tá certo? Com a fórmula C4H10O3, tá? A gente está mostrando ele aqui, ó, tá? Ele tem essa composição, não é aula de química, ok? A ideia é só que a gente entenda um pouquinho sobre o que nós estamos falando. Ele é um composto químico, né? Ele é considerado um elemento orgânico, tá? Justamente porque sua cadeia é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá certo? Ele é solúvel em água, em álcool, tá? Ele é transparente, né? E nas suas características químicas ele tem o ponto de evolução entre 244 e 245 graus, ponto de fusão de menos 10 graus Celsius. E é aí, nesse ponto, que começa toda a nossa explicação sobre o dietileno glicol e qual a relação dele com a produção de cerveja. Tá? Ponto de fusão de menos 10, gente, significa que esse produto ele tem uma dificuldade muito grande de congelamento nas condições normais aí de temperatura e pressão, tá certo? E é aí que a gente começa a dizer o para que ele serve, né? Qual é a utilidade do dietileno glicol, né? Como outros compostos que existem na natureza, tá certo? Ele é classificado como um anticoagulante, ou seja, ele serve para você baixar muito a temperatura dele e ele não congelar, ok? Então a principal função dele na indústria é de anticongelante, tá? Então, se vocês observarem no texto que eu peguei do Wikipedia aí embaixo, né? Ele está dizendo justamente isso, né? Como etileno glicol, uma solução de dietileno glicol e água pode ser usada como anticoagulante, pois ambos diminuem o ponto de fusão e aumentam o ponto de ebulição da solução, fazendo-a mais adequada para climas frios. É usado também na indústria de plástico, de tinta impressa, né, agente de ligação para tecido, plastificante, solvente de refinação para petróleo, cosméticos, produtos de papel, solventes para nitrocelulose, tintas de óleo. Então vocês observam que é um produto amplamente usado no mercado, tá certo? Mas nesse caso específico, gente, ele estava sendo utilizado, né, naquele caso específico de Belo Horizonte, ele estava sendo utilizado no sistema de resfriamento. Então, você imagina o seguinte, que você tem tanques, né? Eu coloquei aqui dois exemplos de tanques que a gente chama de tanques com sistema de resfriamento, que pode ser de dois modelos, né? Os mais comuns, a gente sabe que tem outros sistemas aí no mercado, mas os mais comuns são esse aqui que a gente chama de tanque com camisa, né? Ou tanque com serpentina, ok? O tanque com camisa, gente, dentro dele você pode estar somente, né? Se vocês observarem nessa região aqui, ó, que a gente chama de costado do tanque, ele vai passar a solução refrigerante, seja ela por dentro de uma serpentina, ou seja ela diretamente no costado do tanque. E nesse caso aqui, que é o mais comum, que a gente costuma ver por aí, você tem a serpentina, na qual o líquido vai estar aqui dentro do tanque, e essa serpentina, dentro dela é que vai estar passando esse líquido refrigerante, no caso o dietileno glicol ou outro composto que vai fazer a refrigeração do tanque. Então, esse sistema de resfriamento é para que você mantenha o produto, né, o alimento ou a solução que você está preparando a baixas temperaturas dentro do tanque. Então, se vocês observarem no esquema, eu coloquei um esqueminha aqui para vocês entenderem melhor como funciona isso, né? Então, a gente tem os tanques aqui, nós temos o cooler ou chiller, né, que é um sistema que vai fazer o resfriamento da solução, e aí nós temos o que a gente chama de anel. Tá certo? Então, se vocês observarem, né, ele vai sempre sair do cooler gelado, essa solução, ela vai vir, vai entrar no tanque, passar por dentro dessa serpentina toda, vai trocar calor com a solução que está aí dentro, vai sair novamente, voltar na outra linha, e aqui no cooler, claro, com a temperatura mais baixa, porque trocou calor com o tanque, né? E aqui ele é resfriado novamente e fica um anel. Ele entra e sai, entra e sai.
Então, em nenhum momento, gente, é para essa solução ter contato com o produto que está sendo resfriado dentro do tanque, tá? O que a gente acredita que possa ter acontecido lá na destilaria, desculpa, na cervejaria em Belo Horizonte, né? Nós não somos da polícia, não investigamos, não participamos do processo, mas se fosse uma linha de investigação de problema de fábrica, provavelmente teria vazado dessas serpentinas para dentro do tanque essa solução que estaria em recirculação. A cervejaria alega que não usa o produto e tal, aí a linha de investigação já foi para uma outra linha, que pode ser que alguém tenha contaminado os produtos, né, que aí abririam a boca do tanque, jogado diretamente, né, e não necessariamente um furo ou alguma coisa nessa serpentina para vazar dentro do tanque. Mas é onde que eu quero chegar com essa conversa toda. O que mais deixa todos nós preocupados com relação a esse assunto e que assusta, né, é que não necessariamente, gente, se utiliza o dietilenoglicol para esse tipo de função. Se a gente for observar várias legislações vigentes no mundo inteiro, a gente pode citar, por exemplo, o FDA, né, que é dos Estados Unidos, que é uma legislação bem rígida, ela não classifica nem o etilenoglicol e nem o dietilenoglicol como produtos liberados para utilização em indústria de alimentos. Então, se fosse pela lógica, e é pela lógica, porque se vocês observarem, está vindo à mídia muitas pessoas defenderem a cerveja artesanal, os processos artesanais, porque, gente, isso é um ponto fora da curva. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, gente, que o uso do dietilenoglicol é uma coisa muito ultrapassada, muito assim, fora da lógica, porque existem alternativas seguras para você conseguir o mesmo efeito e o mesmo resultado do dietileno ou do etilenoglicol nessa questão de não congelar, que é um líquido que possa ficar em temperaturas bem baixas, recirculando dentro de uma tubulação, a temperaturas negativas muitas vezes, mas que não congele, tá? O principal exemplo, gente, que eu gostaria de dar, e eu até deixei em destaque aqui, ó, é o etanol. Né? No nosso caso, né, do nosso projeto, da cerveja que nós estamos desenvolvendo aqui, nós utilizamos o etanol como solução a 50% para fazer essa refrigeração. O etanol, gente, é o álcool extraído da cana-de-açúcar ou de milho, da fermentação de cana-de-açúcar, de milho, e é um álcool grau alimentício. Tá? E é o mesmo álcool que é gerado na fermentação da cerveja, da cachaça. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que se você tem no sistema de resfriamento, no sistema de refrigeração, a utilização de um etanol que é grau alimentício, que é o próprio o álcool que já é formado na fermentação ou na destilação das bebidas alcoólicas que a gente conhece aqui no Brasil, por que eu vou usar um componente químico de alta periculosidade que possa trazer danos à saúde das pessoas, né? Então, a conclusão que eu quero chegar hoje com vocês, gente, nesse vídeo, é que não se preocupem, porque essa questão do dietilenoglicol é realmente um ponto fora da curva. São pessoas que a gente não tem conhecimento, não dá para alegar o que realmente aconteceu naquele caso, mas o que eu posso dizer é que hoje existem vários fatores, existem vários métodos de segurança que nos fazem conseguir produzir sem precisar utilizar esse tipo de coisa, esse tipo de produto químico. E o principal deles é o etanol, que é de fácil aquisição, fácil controle e de grande segurança. Ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho sobre o dietilenoglicol. Convido a todos a nos seguirem aí nos nossos canais, né? No Instagram, no YouTube. E se gostou do vídeo, dá um like lá. Um forte abraço e a gente se vê por aí.